Olá pessoal, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre os métodos teóricos para determinar a variação da entalpia de uma reação, tá? Vamos estar resolvendo alguns exercícios. Vocês aí já devem ter percebido que eu estou começando a partir do exercício 13. Isso tem um motivo, tá? Motivo pelo qual eu pedi para vocês me entregarem o exercício 12, 14 e 18. Então esses exercícios eu não vou resolvê-los aqui, tá? Depois eu dou uma devolutiva para vocês desses exercícios, provavelmente na nossa próxima aula ao vivo, tá? Então aqui vamos tentar elucidar para vocês as dúvidas restantes aí desse conteúdo através da resolução de exercícios, tá? Bom, vamos ver o enunciado desse exercício 13. O etanol é considerado um combustível menos poluente quando comparado à gasolina. O seu uso está sendo incentivado pela mídia na campanha publicitária Etanol, o combustível completão. A reação de combustão completa do etanol está representada na equação. C2H5OH, líquido, mais O2, tá? Formando CO2 e água. Bom, como eu já falei, toda reação de combustão forma CO2 e água, tá? Esse C2H5OH é justamente o nosso etanol, tá? É a fórmula química do etanol. E na tabelinha ele apresenta aí, né, algumas entalpias padrões de formação. Na realidade, voltando aqui, a entalpia de padrão de formação das substâncias, né, envolvidas aqui nessa reação, tá? A partir desses valores, ele nos pede para a gente calcular o valor de X, que é a entalpia padrão de formação da água, a partir, né, dessa reação aí da combustão do etanol, tá? Então ele pede qual que é o valor de X apresentado na tabela, né? E aí tem as alternativas. Para descobrir isso, nós temos que fazer o cálculo propriamente dito. Então vamos a eles, tá? Para fazer esse cálculo a partir das entalpias de formação, nós vamos usar as entalpias de formação de cada uma das moléculas envolvidas. Então, para o etanol, nós temos menos 278 kJ. Para o oxigênio, como a gente já falou algumas vezes, a entalpia padrão de formação do oxigênio, por ele estar no seu estado alotrópico mais estável, né, ela é considerada como padrão 0. Mas, mesmo assim, só para vocês enxergarem, eu vou colocar aqui 3 vezes 0, porque nós temos que multiplicar o valor da entalpia pelo coeficiente estequiométrico, tá? O CO2 é menos 394 kJ, como eu acabei de falar aqui, nós multiplicamos esse valor por 2 do coeficiente estequiométrico. Tá? Aqui eu poderia ter usado conchetes em vez de 2 parênteses, porque eu acho mais fácil assim. E aqui 3 vezes x, porque nós não conhecemos esse valor. Só que notem que lá no comecinho do enunciado, eu até esqueci de comentar isso, ele dá pra gente a equação química, né, da reação de combustão, e ele já dá o valor da entalpia de combustão do etanol. Então esse é um valor que a gente já conhece. Como a gente conhece todos os termos dessa equação aqui, nós podemos determinar esse valor de x através dessa equação, né? Que é a equação que a gente conhece aí para determinar
a entalpia de uma reação a partir da entalpia padrão de formação das moléculas envolvidas. Entendeu? Então vamos lá. Aqui, esses valores, como a gente vai ter aí, né, a fórmula de como calcular essa entalpia da reação, né? E a gente tem que aplicar a fórmula a essas informações que a gente descreveu aqui, beleza? Como a própria fórmula diz, ó, que a variação da entalpia da reação ela é igual à somatória da variação da entalpia de formação dos produtos menos a somatória da variação de entalpia de formação dos reagentes, ok? Então vamos somar esses valores, tá? Depois que a gente somar esses valores, a gente vai colocar eles na fórmula. Então aqui a gente coloca o sinal de mais, aqui a gente coloca o sinal de mais, e aqui a setinha de dividir reagentes e produtos. Tá? O resultado dessa somatória aqui, como a gente tem um valor multiplicado por zero, fica esse valor aqui só repetido, 278, né, quilojoules. Depois da seta, o que nós temos? Nós temos esse valor, 394 kJ multiplicado por 2, que vai dar menos 788 mais 3x, tá? Quilojoules. Esse é o resultado da somatória desse termo aqui. E aí a gente aplica ele nessa fórmula. A partir de agora, nós já temos esse valor, tá? Esse valor é este valor aqui, ó, tá? ΔH da reação ele já foi dado pra gente, tá? Então nós só aplicamos esse valor na fórmula. Vou até colocar de cor diferente para vocês saberem que eu estou escrevendo outra coisa que não tem nada, que já mudou já o que a gente estava escrevendo. Então menos, copio, tá? 1368 é igual a, primeiro, a entalpia de formação dos produtos menos 788 mais 3x menos a entalpia de formação dos reagentes menos 278. Galera, muito importante esses sinais, tá? Errou o sinal, errou a conta inteira, certo? Então o sinal é muito importante vocês mantê-los o tempo todo, tá? Bom, aqui a gente adianta até onde a gente pode adiantar, lembrando das regras de algébricas, né? Então 1368 igual a 510 mais 3x, né? Que menos, negativo, permanece o sinal, tá? E aí aqui a gente faz aquela jogadinha, né? Joga esse valor pra cá, esse valor aqui tá multiplicando, ele vai vir pra cá somando, vai descontar deste valor, né? Vai ficar menos 858 igual a 3x, tá? Eu vou continuar aqui do lado, tá, gente? Para não ficar muito no pé da folha. Esse 3x aqui, ele vai passar para cá dividindo, tá? Aí a gente vai descobrir o valor de x, que é igual a menos 286 quilojoules, tá? Então a gente pode aí finalizar tudo isso. Portanto, qual que era a pergunta?
o valor de x, qual que é o valor de x? O valor de x é igual a menos 286 kJ, tá? Nesse exercício, alternativa B. Beleza, gente? Bom, vamos ao exercício 16, tá? Bom, o exercício 16, ele é o mesmo, igualzinho praticamente o exercício 13, tá? Ele começa assim, o enunciado dele. O açúcar, em quantidade ideal, é importante para manter o funcionamento do organismo, pois libera energia essencial para o corpo, né? E a queima metabólica da glicose vai ser representada por essa equação aqui, ó. C6H12O6 mais 6O2 gasoso, formando 3CO2 aquoso mais 6H2O, tá? E aí ele apresenta os valores das entalpias e suas respectivas fórmulas, tá? Lembrando que, como eu falei já, esses valores vão ser sempre apresentados para vocês não precisam memorizar esse tipo de informação, tá? E aí a gente faz como a gente já está acostumado a fazer, começa a montar, né, as equações de acordo com a necessidade de vocês, ou seja, essa equação aqui, tá? Essa aqui é a lei de Hess, né? Então, para você montar essa equação, você tem que pegar essas informações que foram postuladas aqui para vocês, tá? Essas três informações aqui, e verificar qual que é a necessidade que você tem a partir delas. Por exemplo, aqui nessa equação, ela apresenta a nossa glicose como produto, tá? Mas na equação de cima, que é a equação que a gente está estudando, a glicose é um reagente, tá? Então o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que pegar isso aqui e inverter, tá? Então toda essa equação aqui, ela vai ser representada de maneira invertida. Você invertendo a equação, você vai inverter também o sinal da variação de entalpia correspondente a ela, tá? Então ele vai ficar 1263 kJ, tá? As equações subsequentes você só copia, porque aqui você tem o CO2 nos produtos e aqui você também tem água nos produtos, estão onde você quer que eles estejam, beleza? Então aqui você só inverte, essa daqui você inverte, essas daqui você mantém. Então aqui eu já copiei uma, aqui eu vou copiar outra. Tá? Vou deixar as entalpias bem afastadas aqui, que é pra gente não se confundir com elas, tá? Que fica muita informação grudada uma na outra. A entalpia nesse caso aqui, aqui é muito importante uma coisa. Primeiro eu vou só copiar essas duas aqui, para depois eu falar para vocês algo bem importante sobre essas duas. Ó, aqui na equação que a gente está estudando, ela apresenta o CO2 com um coeficiente estequiométrico igual a 6, tá? A água também tem um coeficiente estequiométrico igual a 6. Então, para que este resultado, né, para que o resultado dê certo aqui no caso, quando você for fazer a soma das equações e a soma das variações de entalpia, esses coeficientes estequiométricos que estão aqui implícitos, ó, você sabe que quando você tem uma equação química não apresentando nenhum valor aqui na frente, implicitamente você tem valor 1 aqui, né? Certo?
Se você já tem esse valor implícito, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que ele fique coerente com esse valor aqui. Então você vai ter que multiplicar toda essa reação aqui, ó, multiplicar por 6, para que ele fique coerente com esse coeficiente estequiométrico. Aqui embaixo também, ó. Tudo isso aqui vai ter que ser multiplicado por 6, tá? Portanto, aqui fica... Eita, que eu perdi a caneta preta. Vou colocar de outra cor. Então aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 6, certo? Aqui, nossa variação de entalpia também é multiplicada por 6. Então ela fica menos 2.478 kJ, tá? E aqui nós também vamos multiplicar por 6. Então aqui fica 6. Aqui de 1,5 a gente corta e transforma em 3, tá? E aqui também fica 6. Nossa variação de entalpia também vai ser multiplicada por 6, ficando 1.716 kJ, tá? Aí, agora, é só fazer aquela continha básica de 1 mais 1 e de 1 menos 1, tá? Coisa que vocês aprenderam lá na primeira série, tá? O que você tem que fazer nesse passo aqui? Tudo que está aqui, você vai subtrair daqui. Lógico que você não vai fazer isso numa mesma reação, tá? Então, o que está aqui subtrai daqui, o que está aqui subtrai daqui e vice-versa. E os que estão no mesmo lado da seta, soma. Resumindo, no mesmo lado da seta, soma. O lado contrário da seta, subtrai, tá? O que nós temos aqui? C6H12O6 não tem mais nenhum lugar aqui nos reagentes. Então ele só copia. C6H12O6 aquoso, tá? Vamos primeiro só analisar o lado dos reagentes, tá? Aqui, carbono. Tem carbono sólido em algum lugar aqui nos produtos? Tem aqui, né, gente? Então aqui nós temos 6 carbono sólido, aqui nós temos 6 carbono sólido. Então aqui a gente subtrai 6 menos 6 igual a 0. Não vai aparecer aqui embaixo no nosso resultado final, tá? Oxigênio, 6 oxigênio. Tem oxigênio aqui desse lado da reação? Não, desculpa, primeiro você soma aqui, né? Primeiro os oxigênios são somados do lado onde tem reagente e depois você subtrai do lado dos produtos, tá? Então aqui dos reagentes a gente tem oxigênio duas vezes, né? Então 6 mais 3, 9, tá? Aí você vai procurar oxigênio desse lado. Nós temos só 3 oxigênios aqui. Então 9 menos 2, podemos fazer assim, ó. Cortou esses 3, né? Cortou esses 3. Sobrou só esse daqui, tá? 6O2. Setinha para dividir. Ah, eu acabei dando um spoiler, mas tá bom. Ainda falta o hidrogênio aqui, né? Aqui nós temos 6 mols de hidrogênio, 6 mols de hidrogênio. Aqui nos reagentes nós não temos hidrogênio em nenhuma posição mais. E aqui nós não temos hidrogênio em nenhuma posição mais. Então corta, corta, tá? É sempre bom ou vocês usarem a mesma cor para cortar, ou colocar em posições diferentes para você saber o que está cortando com o que, tá? Aí sobrou do lado dos produtos, o que sobrou aqui que não foi cortado? 6 CO2 mais 6 H2O, tá? Ficou igual ao que estava aqui em cima? Ficou, né? As duas equações igualzinha. Agora a gente vai para os produtos.
Aqui eu vou representar de uma maneira mais didática, tá? Mas as próximas eu já nem vou representar assim, eu já vou fazer direto, tá bom? Por quê? Aqui a gente também tem uma fórmula, tá, gente? Qual que é a fórmula aqui? É a variação da entalpia da reação. Ela é igual à somatória das variações de entalpia. Então, variação 1 mais variação 2 mais variação 3. N vezes, quantas vezes for necessário, tá? Nesse caso aqui, fica como? ΔH da reação é igual a... Vou abrir um parênteses, tá? Vou colocar até de outra cor também. Parênteses. Mais 1263. Mais... Menos 2478. Mais... Menos 1716, tá? Lembrando, não deixe de colocar os sinais, mesmo sendo positivo, porque senão vocês se enganam depois. Arrasta o sinal de todo mundo até o final da equação, tá? O resultado, depois que você jogar isso aqui na calculadora, vai ser isso aqui, ó. 2000 negativo 931 quilojoules, tá? Esse é o resultado da 16. Vocês sabem o que isso daqui significa? Só para finalizar esse vídeo que já está um pouquinho longo. Vocês têm noção do que isso significa? Esse valor aqui, ó. Isso aqui significa a quantidade de energia liberada pela queima do etanol no carro, no automóvel ou no motor a combustão. O etanol ele produz esse valor na queima, tá? E isso é levado em consideração quando? Isso é levado em consideração quando você vai comparar, por exemplo, consumo de gasolina e álcool, né? Você já deve ter ouvido falar que apesar do álcool ser mais barato do que a gasolina, o carro a álcool, ele acaba bebendo mais álcool do que gasolina para funcionar. O que significa? Que o valor da gasolina, o valor de energia que a gasolina libera, ele é maior do que o valor de energia que o álcool libera. Por isso você precisa de uma quantidade bem menor de gasolina do que você vai precisar de álcool para fazer o carro funcionar. Por isso você vai ter um maior consumo de álcool para uma mesma quilometragem do que você teria para o consumo de gasolina, tá? Então tudo isso está relacionado com esse cálculo aqui, tá? Das variações de entalpia. Esse vídeo ficou um pouco longo, 23 minutos, mas infelizmente os exercícios demandam esse tempo, tá? Eu vou parar por aqui, mas a gente vai continuar em outros vídeos a resolver outros exercícios, beleza? Até a próxima!